na próxima sexta-feira, às 20h15, temos reunião de intercessores. Então, se você pode, separe um tempo na sua agenda para que esteja aqui conosco, orando e clamando ao Senhor. Amém? Gênesis, capítulo 7, uma história muito conhecida de todos nós, a partir do verso de número 1. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família. Porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu, leve 7 pares, macho e fêmea, para te conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Verso 7. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres do seu filho. Verso 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. E caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a mulher deles e a mulher dos seus filhos. Último verso, versículo 16. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, conforme Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da... Vamos repetir esse finalzinho? E o Senhor fechou a porta da arca. Não feche a sua Bíblia, mas vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, nós te louvamos, ó Pai, por tudo aquilo que nós já experimentamos, ó Pai, nesse culto. Obrigado, Deus, pela dedicação, ó Pai, do ministério, porque, ó Pai, se envolver, ó Pai, nesse momento de adoração a ponto de nos levar, ó Pai, a engrandecer o nome do Senhor, Deus. E nessa hora, Deus, nós te pedimos, por favor, fale aos nossos corações, ó Deus. Alimenta a nossa alma da Tua palavra. Abre o nosso coração, ó Pai, em humildade, para entender o recado do Senhor para as nossas vidas. Pai Santo, que não seja mais eu quem fale, mas que o Senhor, Pai, pela unção do Teu Espírito, fale através da minha vida, Deus. Que vidas possam se render ao Senhor. Que famílias, ó Pai, possam entrar nessa noite na arca da salvação. E que Seu nome seja glorificado, Deus. Nós te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sua família na arca da salvação. Sua família na arca da salvação. Um dos grandes desafios que nós temos na vida é nos mantermos focados e determinados nos projetos e nos ideais de vida que nós traçamos para nós. Como é difícil nós mantermos a constância. Como é difícil nós nos mantermos dedicados. Como é difícil eu e você levantarmos dia após dia, focados, determinados e, mais do que isso, intensos de todo o coração, naquilo que eu e você entendemos, naquilo que eu e você concebemos como aquilo que nós queremos viver para a nossa vida. Sabe, irmãos, muitas das vezes, para concluir esse projeto de vida em nossa realidade, da nossa existência,
eu e você vamos ter que lidar com as distrações. Pare para pensar e refletir nesse momento do culto. Você que tem um projeto, você que tem um sonho, você que tem um objetivo, quantas das vezes as distrações da vida tentaram roubar você desse projeto? Tentaram tirar você daquilo que você colocou no coração? Tentou chamar a sua atenção e, a partir disso, levar a você e até se esquecer desse que é o projeto da sua vida. Mas enquanto nós caminhamos para concluir o projeto que nós temos no nosso coração, na nossa vida, não poucas vezes eu e você vamos ter que resistir ao desânimo, irmãos. Sabe? Uma das armas mais difíceis de serem enfrentadas nesse mundo se chama desânimo. Porque o desânimo, ele tem a capacidade de atingir a nossa mente, atingir as nossas emoções e, a partir disso, travar as nossas atitudes. E quantas das vezes eu e você, fazendo o que a gente ama, dedicando-se naquilo que a gente gosta, temos que enfrentar aquilo que nós chamamos de desânimo. Mas pare para perceber e para notar comigo nessa noite, que em meio a concluir os nossos projetos de vida, muitas das vezes nós vamos ter que continuar, mesmo parecendo que nossas forças foram drenadas, sabe? Às vezes você está cansado, às vezes você está desanimado, às vezes você já não tem mais força para prosseguir. Todavia, esse projeto é tão importante, esse projeto é tão singular, esse projeto faz diferença na sua vida, na sua realidade, na sua história, a ponto de, mesmo sem forças e energias, você continuar focado nesse ideal da nossa vida. Sabe, irmãos, esse texto tão conhecido, que se coloca diante de nós nessa noite, mostra para mim e para você um pai, um marido, um esposo, que traçou, ou melhor dizendo, recebeu um ideal de vida, uma proposta de vida. E em meio às lutas, às dificuldades, os problemas e até o tempo, ele permaneceu firme e constante com o ideal que ele traçou para a sua vida e para a sua família. Colocar toda a sua casa na arca da salvação. Você está comigo? Diga amém. E diante de todas essas verdades, o que esse texto tem para nos ensinar nessa noite? Pessoas que amam a sua família, amém? Pessoas que amam os seus filhos, amém? O que nós podemos aprender nessa noite com esse homem chamado Noé, para conduzirmos a nossa família na arca da salvação? Então, com a sua Bíblia aberta, por favor, considere comigo as lições que esse texto tem para nós. A primeira lição, ou o primeiro ponto, melhor dizendo, da nossa reflexão nessa noite, é um tempo extremamente desafiador. Vou repetir para você. Um tempo extremamente desafiador. Porque, olha o verso primeiro comigo, por favor. O Senhor disse a quem? A Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração, irmãos. Esse texto está deixando claro para nós e está deixando evidente para nós, e você bem sabe disso, que depois que o pecado entrou no mundo, depois do erro cometido por Adão e Eva, o ser humano, dia após dia, era após era, tempo após tempo, foi se afastando da presença de quem? De Deus. E quanto mais o tempo passava, mais esse ser humano se tornava insensível à presença de Deus, mais insensível à vontade de Deus, mais insensível àquilo que Deus queria para a sua vida. E agora, nós observamos 10 gerações após Adão e Eva, um homem chamado Noé, vivendo em um tempo extremamente difícil e complicado.
Meus irmãos, Deus já não suportava mais um homem. Deus já havia se cansado da sua criação e principalmente do homem que havia maculado e manchado toda essa criação. E não somente isso, Deus já havia decidido que iria destruir todas as coisas. Em meio a todo esse contexto, surge o homem chamado Noé. E a grande pergunta que nós precisamos fazer, se estamos olhando para uma geração extremamente difícil, é a seguinte: por quê? Afinal de contas, essa geração era tão difícil, tão complicada e tão desafiadora para o servo de Deus viver. Em Mateus capítulo 24, no seu sermão escatológico que apontava para o fim do mundo, Jesus, a partir do verso de número 37, diz as seguintes palavras: pois assim, como foi nos dias de quem, irmãos? Noé. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Verso 38. Pois assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na... Verso 39. E não perceberam. Eles não se atentaram para a realidade de que Deus trouxe um juízo sobre a vida deles e não deu tempo mais para que eles se salvassem. E a primeira lição que eu quero aprender com você nesse primeiro ponto, eu e você, irmãos, esquece Noé agora, vamos voltar para nós. Eu e você corremos um grande risco de viver a nossa vida sem levar Deus em conta. Porque, pare para pensar e refletir comigo, eu já disse isso aqui algumas vezes. Que problema há, irmãos, em casar e dar em casamento? Alguns aqui já vão casar. Que problemas há em vender, comprar e alugar, fazer negócio? Problema nenhum. Que problema há em você buscar os seus sonhos, os seus projetos, os seus objetivos, ser uma pessoa bem-sucedida nesse mundo? Não há problema nenhum, irmãos, isso é válido, em nome de Jesus, busque por isso. Mas a grande dificuldade que existe, meus irmãos, é quando todas essas coisas começam a nos distrair, a ponto de eu e você esquecermos de quem? De Deus. Você conquista os seus projetos, mas esquece de Deus. Na sua casa, você tem um bom carro, você tem uma bela casa, da qual você pode dizer para os seus amigos e os seus familiares que você conquistou com o seu suor. Você ocupa hoje um bom cargo no seu trabalho. Mas isso se torna um grande perigo para nós quando nós nos esquecemos de quem? De Deus. Sabe, irmãos, existem pessoas aqui nessa noite, e muitos de nós nessa noite, que não oram mais. Existem muitos de nós que estão presentes aqui nessa noite que não leem mais a sua Bíblia, senão tão somente no momento do culto. Existem, meus irmãos, muitos de nós nessa noite que não tem tempo como a canção que nós celebramos aqui. Tempo para ser grato pela bondade de Deus. Porque a nossa rotina, a maneira com a qual nós estamos vivendo, tocando a nossa vida, conquistando os nossos projetos e realizando os nossos ideais, tem feito eu e você, porque eu me incluo nisso também, se esquecer de quem? De Deus. Porque esse tempo, assim como foi com Noé, é um tempo extremamente difícil. Ageu, capítulo 1, a partir do verso de número 4, traz um texto especial demais para nós, porque o profeta Ageu ele vai dizer assim para nós, preste bem atenção, acompanhe comigo. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. E aí ele vai descrever para nós. Vocês, e aí eu preciso olhar aqui junto com vocês. Vocês, vamos comigo? Semearam muito e colheram
Comem, mas isso não chega para matar. Bebem, mas isso não dá para ficarem. Põem roupa, mas ninguém. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola. E o último versículo: assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. Sabe, irmãos, quantas pessoas que você conhece tem tudo hoje, mas não tem satisfação, que é isso que o texto está mostrando para nós. Quantas pessoas hoje que você sabe, que você conhece, que tem muito dinheiro no bolso, mas não tem alegria no coração? Quantas pessoas que você conhece, que eu conheço, e talvez seja até um de nós aqui nessa noite, que conquistou todos os seus projetos e objetivos, mas não tem satisfação na sua alma. E Deus nessa noite traz a gente aqui para dizer o seguinte: considere, porque você está prestando muita atenção nas suas coisas e esquecendo da casa de Deus. O que Deus diz para o povo é o seguinte: a casa de vocês está muito linda, casa bonita, toda cheia de detalhes, mas e a casa do Senhor? Ela continua em ruínas. Traduzindo para os dias de hoje, como está seu culto? Como está a sua dedicação ao Senhor? Como está a sua dedicação, a sua vida com Deus, a sua comunhão com os irmãos, o estar na presença do Senhor junto com aqueles que professam a mesma fé que você? A casa do Senhor está em ruínas. Porque esse tempo, assim como o tempo de Noé, ensina para mim e para você que nós corremos um grande risco de nos esquecermos de Deus. Se você está feliz no seu trabalho, dê glória a Deus. Dê glória a Deus, irmãos. Mas não se esqueça de Deus. Se você tem dinheiro no bolso hoje, dê glória a Deus. Mas não se esqueça de Deus. Não se esqueça de Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Mas o segundo ponto da nossa reflexão. Se nós vimos no primeiro ponto, um tempo extremamente difícil, se apresenta diante de nós agora um homem extremamente inspirador para nós nessa noite. Porque o verso primeiro vai dizer para nós: o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido o quê, irmãos? Justo diante de mim no meio dessa geração. Sabe, se você notou na leitura, se você tem percebido comigo até aqui nessa reflexão, em meio a esse ambiente extremamente desafiador, Deus não levanta uma nação, Deus não levanta um exército, Deus não levanta muitas pessoas, mas em meio a essa geração, Deus levanta uma pessoa só para fazer a diferença, uma pessoa só para mudar o contexto, uma pessoa só para transformar o ambiente do qual ele estava vivendo e focar primeiramente na sua família, ensinando para mim, para você e principalmente para você, jovem, que não é o ambiente que nos faz, mas é nós que fazemos o ambiente. Ensinando para mim e para você nessa noite que não é o ambiente que nos modela e nos define, mas nós que precisamos ter a coragem de assumir a nossa identidade e mudar o ambiente do qual nós estamos. Porque no meio de uma geração perversa, Noé teve a coragem para ser extremamente diferente. Ser justo. E a primeira lição que eu aprendo com você nesse segundo ponto é que Noé nos inspira porque ele foi um homem de caráter. Sabe, irmãos, quando nós paramos para refletir na vida desse homem, você vai perceber comigo que sem coragem, se você não carregar o elemento de coragem na sua vida, independente do contexto que Deus colocou você, na primeira crítica você vai desanimar. Se você não carregar no seu coração o elemento chamado coragem,
No primeiro desafio você vai parar. Se você não carregar na sua vida o elemento chamado coragem, quando as pessoas começarem a falar mal de você, sabe o que você vai fazer? Abandonar tudo. Agora pare para pensar e refletir. Não tem várias pessoas que são fiéis e justas, irmãos. É um homem só. Imagina todo aquele contexto pressionando ele. Mas ele teve coragem para ser fiel a Deus e permanecer no ideal de vida que ele tinha. Levar a sua família para a arca da salvação. E se eu e você paramos para entender, nós vamos chegar à segunda lição, nesse segundo ponto, que mostra para mim e para você, que esse homem chamado Noé, ele nos inspira porque ele foi um homem de fé e de obediência a Deus. Olha o verso 5, por favor, na sua Bíblia, que diz assim: Noé fez metade das coisas que o Senhor havia ordenado. Noé fez parte do plano que Deus havia traçado para ele. Noé entendeu que tudo aquilo que ele havia feito, 99% do plano estava satisfeito. É isso que o texto está dizendo para nós? Mas Noé fez tudo, como o Senhor lhe havia ordenado. Sabe, irmãos, todos os homens que marcaram a história nesse mundo, todos os homens que viveram nesse mundo, independente se é cristão ou não, independente se tinha um ministério ou não, todos os homens que marcaram a história desse mundo foram homens que Deus chamou eles para grandes desafios, que colocaram algo, ou colocou, melhor dizendo, algo desafiador diante dos olhos dele. Quando eu e você paramos para olhar para a história bíblica, você vai perceber comigo que lá em Ur dos Caldeus, Deus chama um homem idólatra para fazer uma caminhada de fé com ele, para onde ele nem sabia. Quando eu e você olhamos para a história bíblica, nós vamos ver um jovem, um garoto, de baixa estatura, que é colocado diante de um gigante quando toda a nação estava com medo dele. Quando nós avançamos para a história bíblica e paramos para perceber, você vai ver que Deus chamou o homem, com 80 anos de idade, já desiludido da vida, para tirar 2 milhões de pessoas do Egito e atravessar a pés enxutos sobre o Mar Vermelho. Porque todos os homens que marcaram a história foram homens que Deus colocou grandes desafios diante dele. Agora aqui uma nota de rodapé. Você acha que não é um grande desafio você colocar a sua família na arca da salvação? Você acha que não é um grande desafio você ver todos os seus filhos convertidos? Você não acha que é um desafio você ser um servo de Deus nesse tempo? Você não acha que é um grande desafio você ver toda a sua família rendida aos pés do Senhor? E nessa noite, homem, Deus está desafiando você a construir algo grande para Ele, a fazer algo grande para o Senhor, a levar a sua família a conhecer ao Senhor, e aqui as mulheres vão de reboque também, porque o nosso maior desafio como servo de Deus nos tempos de hoje é ver toda a nossa família rendida aos pés do Senhor. Mas esse texto mostra para nós também que a nossa obediência a Deus precisa permanecer firme, independente do passar dos anos. 120 anos antes, Deus dá um projeto para Noé. Construa uma arca, de medida tal, de tamanho tal. E você vai construir essa arca porque eu vou mandar chuva e vou destruir todas as coisas. Meus irmãos, não caiu uma gota do céu. O máximo que tinha era um vapor que subia da terra e assim regava as plantas. Mas Deus chega para esse homem e fala assim: constrói um barco gigante, porque você vai colocar a sua família dentro.
Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 50 anos, 100 anos, 120 anos. Mas esse homem continuou firme no ideal da sua vida, no propósito da sua vida. Abraão teve que esperar 25 anos para ver a sua promessa. Isaac teve que esperar 20 anos até Rebeca engravidar. Davi teve que esperar de 15 a 18 anos para assumir o trono de Israel. E muitas das vezes, eu e você vamos ter que ser pacientes na nossa fé para ver a nossa família na arca da salvação, sabe? Talvez mãe, talvez pai, você está desanimado, você está triste, achando que muito tempo se passou, que o tempo está correndo, que já não há mais esperança, não há mais salvação para a sua casa, para a sua família e para os seus filhos. Mas o que Deus diz para nós nesse momento é tão somente seja obediente, paciente, continue no ideal. Porque muitas das vezes a gente vai ter que ter paciência para esperar as coisas de Deus acontecerem nas nossas vidas. Amém, irmãos? Mas Noé é um homem que nos inspira nessa noite em terceiro lugar, porque ele perdeu o mundo. Grava isso aí, anota no seu celular. Porque Noé, ele nos inspira porque ele perdeu o mundo, mas salvou a sua. Ele perdeu o mundo, irmãos, mas ele salvou a sua família. Olha o verso de número 7, por favor. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Verso 13. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, os seus filhos, Sem, Cã, Jafé, e a mulher dele, e as mulheres dos seus filhos. A Bíblia vai dizer, ou Jesus, melhor dizendo, vai dizer as seguintes palavras: de que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas vamos parafrasear e criar a nossa frase nessa noite? De que vale um homem ou uma mulher alcançar todos os seus sonhos nessa vida, alcançar todos os seus ideais da sua vida, conquistar tudo aquilo que ela ou ele pode conquistar e perder a sua família. De que vale um homem ou uma mulher ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. Não vale de nada. Não vale de nada. Mas em último lugar, nessa noite, último ponto da nossa reflexão, está comigo, diga amém? Nós vimos um tempo extremamente difícil. Nós vimos um homem extremamente inspirador. Mas em terceiro ponto, que eu quero refletir com vocês, caminhando para o final, um Deus extremamente fiel à sua palavra. Porque olha o que o verso 16 vai dizer para nós. Eram macho e fêmea, os que entraram de todos os seres vivos como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. E o Senhor fechou a porta da arca. Aquilo que Deus havia prometido há 120 anos atrás chegou, irmãos. Como nós dizemos, a conta chegou. E toda aquela geração que por 120 anos, como diz 2 Pedro, ouviu Noé, pregador da justiça, insistindo para que eles entrassem na arca. Não ouviram, não deram atenção e tiveram que perecer. Mostrando para mim e para você que Deus ele é fiel à sua palavra. Mas a lição que eu quero que você perceba comigo, a primeira lição, é que a última palavra sempre vem do Senhor, irmãos. Pergunta que vale a reflexão de toda a noite.
Quem fechou a porta da arca? Vamos lá, quem fechou a porta da arca? O Senhor. Então, a última palavra de quem? Por que você está confiando e acreditando nas pessoas que disseram que não tem mais esperança para o seu filho? Por que você está confiando e acreditando nas pessoas que disseram que não tem mais esperança para o seu marido, para a sua esposa e para as pessoas da sua casa? Por que você tem abraçado a ideia das pessoas que mandaram você desistir de tudo, largar tudo, abandonar tudo? Porque esse texto mostra para mim e para você que quem fechou a porta da arca foi Deus. Então a última palavra é do e ponto, irmãos. E ponto. A última palavra sempre vai ser do Senhor. Mas a última lição que nós aprendemos nessa noite é que um dia, irmãos, já não haverá mais oportunidades. Deus prometeu que um dia chegará o dia do juízo. E Ele colocou diante do seu povo não uma arca, mas o seu Filho. E deixou claro para nós as seguintes palavras: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Porque um dia a conta chega. Um dia a conta chega. E a grande pergunta nessa noite é a seguinte: você, a sua casa e a sua família estão na arca da salvação? Quero terminar com 3 aplicações para a gente orar. Será que eu e você, irmãos, aqui a gente tem que se incluir nisso? Será que eu e você temos conduzido a nossa família para essa arca de salvação? Será que eu e você temos cumprido esse papel, e aqui estendo a todos, não só os homens, esse papel de conduzir a nossa família na arca da salvação? Será? E aí a pergunta que só você pode responder para o seu coração: você já está nessa arca? Você já entregou sua vida para Jesus? Você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? De que vale e que adianta domingo após domingo você está aqui no culto, ouvir a palavra, cantar louvores e morrer e ir para o inferno? Diante de você nessa noite está a arca da salvação chamada Jesus Cristo. E hoje é a sua oportunidade de entrar nela. Mas a última lição para o nosso coração nessa noite é que o juízo vem. E que Deus nos dê a graça de estarmos nessa arca da salvação. Amém? Vamos orar? Se você pode, fique de joelho no seu lugar, para que a gente ore pela palavra e pelos homens. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, e bendizemos o teu santo nome, ó Deus. Obrigado por esse momento tão precioso que o Senhor concede a cada um de nós, ó Deus. Todos nós sabemos, ó Pai, que os tempos são difíceis, que os tempos são desafiadores, mas que esse tempo difícil e desafiador não venha nos intimidar, ó Deus, não venha nos parar, ó Deus, e que a gente não esqueça o Deus da nossa salvação. Nos ajude, Senhor, a conquistar os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos objetivos. Nos ajude, ó Deus, a ser bem-sucedido nesse mundo, segundo a sua vontade. Mas, em nome de Jesus, não nos deixe nos esquecer do Senhor, ó Deus. Não nos deixe, ó Pai, ficar cegos pelas coisas desse mundo e perder o Senhor de vista, Pai. Nessa hora nós queremos orar pelos pais presentes aqui nessa noite, aqueles que não estão aqui. Nós queremos orar, ó Deus, pelos maridos. Pai Santo, aqueles que não são salvos, ó Deus, conceda a eles a graça de serem salvos. Aqueles que estão afastados, ó Pai, traz eles de volta, ó Deus, para a casa do Senhor, para a presença do Senhor, para o convívio do Senhor.
Nós queremos te pedir, ó Pai, uma geração de homens, ó Pai, quebrantados na tua presença, Deus. Homens, ó Pai, que não apoiam o erro, ó Deus, mas amem a justiça. Homens, ó Pai, que não amem as coisas desse mundo, mas amem a sua família e ao Senhor, ó Deus. Como igreja nós clamamos, ó Deus, porque temos a certeza e a convicção de que só o Senhor é a nossa esperança. Nós como igreja, ó Deus, precisamos de mais do Senhor. E cremos, ó Pai, que o Senhor tem muito mais para nós, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai. Nós consagramos esses pais e esses maridos ao altar do Senhor, te pedindo, ó Pai, a tua graça e o teu poder. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.